Iniciando nesta manhã de segunda-feira o nosso culto, pedimos ao Todo-Poderoso, ao Deus único, eterno e verdadeiro, a quem, sem dúvida nenhuma, as nossas orações devem ser dirigidas somente a Ele e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é ensinado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós pedimos que o Senhor aquiete os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor fale conosco, que tudo que for dito aqui nesta manhã, e será muita coisa, seja para honra, glória, louvor e adoração e temor, claro, do nosso Deus e Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira e de todo e qualquer exagero. Fala conosco, sustenta-nos nas nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus, aquele a quem aguardamos nos chamar nos ares para nós nos juntarmos a Ele. Amém. Bom, o que eu vou falar hoje é algo que está na Bíblia, óbvio. Não estou aqui anunciando absolutamente nada, hein? Por favor, não me interpretem mal. Estou trazendo, melhor, informações bíblicas de acontecimentos que o homem consegue detectar. No próximo 8 de abril vai acontecer um eclipse solar total. E este eclipse vai atravessar todo o território continental dos Estados Unidos da América. Ele vai passar da fronteira sudeste da Califórnia, ali com o México, e vai cruzando para o noroeste dos Estados Unidos. Bom, é claro que isso é um fenômeno astronômico. E é claro que quando a gente compara isso que vai acontecer no dia 8 de abril próximo, a gente vai encontrar na Bíblia um significado espiritual para isso, até porque não tem como a gente negar, né? O último eclipse que atravessou os Estados Unidos da América todo deu início a acontecimentos que mexeram com o mundo. A epidemia de Covid, a guerra na Ucrânia, este ataque covarde, horrível do Hamas a Israel. E o próximo eclipse, este que vai ocorrer no dia 8 de abril, ele vai ser no primeiro dia do mês de Nissan, que é o mês do calendário bíblico judaico,
que marca o início da redenção do Egito. As coisas que eu estou falando eu vou explicando aqui, tá? É muita coisa, é claro que eu tenho tudo isso escrito aqui, é óbvio, e eu vou ter que dar umas puladas aqui. E eu espero que as puladas não deixem sem sentido tudo que eu vou falar. Porque muita coisa para dizer, né? Por exemplo, a hora do eclipse e tal. Essas coisas eu vou pular, não vou falar. Eu sei que todo mundo sabe, mas para esclarecer, o eclipse solar é quando a Lua passa entre a Terra e o Sol. E aí obscurece a imagem do Sol para quem está observando da Terra, né? Para um observador terreno como nós, a Lua passando entre o Sol e a Terra vai obscurecer o Sol neste tempo do eclipse. Vai bloquear totalmente a luz do Sol e vai transformar nessa parte dos Estados Unidos, né, por onde ele vai passar, ele vai transformar o dia em noite. Um pouquinho de paciência, porque eu vou pulando aqui, né? O último eclipse solar, desta forma, aconteceu no dia 21 de agosto de 2017. Logo depois, teve início um período catastrófico de furacões, enfim. Em seguida, começou esse negócio de Covid e vai por aí afora. E aqui vem os fatos, irmãos e irmãs, curiosos, né? Que a gente não pode deixar, de maneira nenhuma, de citar isso. Porque se eu não falar isso, vai ficar meio sem sentido, tá? Deixa eu terminar o cafezinho, assim eu relaxo também, porque eu também fico tenso de estar aqui procurando e não pular partes importantes, né? Este último eclipse, ele teve uma conexão muito grande com o Egito, em termos espirituais. Tanto é que existem 3 cidades, dentre elas a capital do Egito, Cairo, e também Tebas e Karnak, né? Que foi criada uma conexão com este eclipse. Por exemplo, só para você ter ideia do que eu estou falando. Este eclipse que houve em 2017, que desencadeou algumas situações terríveis no mundo, né? A guerra da Ucrânia foi depois, está lá até hoje, 2 anos já, se eu não me engano, enfim.
Este eclipse de 2017, ele também ficou conhecido, além desta conexão com o Egito, ele ficou conhecido também, você já vai entender por quê, o eclipse das 7 Salem. Por quê? Porque ele passou, ele foi visto, o caminho deste eclipse, no mapa, quando você vai traçar o caminho, no mapa dos Estados Unidos da América, ele cruzou 7 cidades americanas que têm o nome de Salem. Salem no Oregon, em Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Kentucky, Carolina do Sul. Essas 7 localidades tiveram visão deste eclipse. E eu não sei se você sabe, provavelmente você já saiba, que Salem era o nome bíblico de Jerusalém antes do rei Davi torná-la a capital de Israel. Abraão visitou Melquisedeque, o rei de Salem, está lá em Gênesis 14, 18 ao 20, e o nome Melquisedeque quer dizer meu rei é justiça, né? E aqui já sugere que a crença de Israel no Deus Todo-Poderoso. E agora, os astrônomos já indicaram, com boa antecedência, porque ele vai acontecer dia 8 de abril, os astrônomos indicaram que ele vai passar por 7 cidades. Ele vai quer dizer, ele vai ser visível. Visível no sentido das cidades ficarem à escura, né? Porque é a lua cobrindo o sol. Isso é um eclipse. Então, ele deve deixar às escuras 7 cidades nos Estados Unidos da América com o nome de Nínive. Nínive do Texas, do Missouri, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Virgínia, Nova York, só, já deu 7 aqui. O eclipse também cruzará um local chamado Nínive, na província da Nova Escócia, no Canadá. E este eclipse também será conhecido, já é conhecido nos meios espirituais, que estudam a espiritualidade desse tipo de evento, por Bur-Sagali. E ele vai passar também sobre a capital assíria Nínive, que teve lá no reinado de Jeroboão II, que governou Israel de 786 a 746. Todo mundo sabe a história, né, da cidade, a ligação com Jonas, né? E se especula-se, ou melhor, se especula, não precisa especula-se, né? Aí eu coloquei muito C aí, mas especula-se que por volta da época em que Jonas esteve lá em Nínive, e houve aquela exortação para o povo se arrepender, né? Houve um eclipse deste modo.
E como o eclipse vai ocorrer no primeiro dia do mês de Nisan, que é o mês hebraico, e é o mês em que os judeus deixaram o Egito, os rabinos judaicos, os rabinos hebreus, estão afirmando categoricamente que é inegável todas essas ligações. Passou o último por Salém, agora vai passar pelas cidades americanas com o nome de Nínive. Os rabinos estão entendendo que a maioria deles diz que é impossível negar o óbvio. E aquele pessoal, você sabe que existe o judaísmo cabalístico, né? E eles estão se preparando, o pessoal da cabala judaica, do judaísmo, estão se preparando para a redenção final. Eu estou trazendo essas informações nesta manhã de segunda-feira, porque ninguém pode negar que o mundo está de ponta cabeça, né? Ninguém pode negar isso. É o rabo balançando o cachorro mesmo. Então eu estou trazendo estas informações porque o mundo não gira em torno dos Estados Unidos, nem da Rússia, nem da China. O mundo gira em torno de Israel. Então, é claro que as coisas, os acontecimentos têm influência da China, da Rússia, dos Estados Unidos, mas o relógio do mundo é Israel. Então, por isso que eu estou trazendo a ligação entre as coisas do mundo e o que os judeus estão falando dessas coisas. O mundo tem passado por muita coisa, muitas mudanças terríveis, mudanças profundas, né? A gente às vezes não sente porque nós estamos vivendo essas mudanças, mas são mudanças profundas, né? Então, o que esses rabinos estão falando? Dentre eles, um rabino chamado Berger, ele notou uma conexão com Nínive e com esta passagem não é bem o nome, né? Desse eclipse solar nessas cidades agora com o nome de Nínive. Ele diz o seguinte: assim como Deus enviou Jonas para alertar Nínive, ele está enviando este eclipse como um aviso às nações. Assim como o povo de Nínive teve que se arrepender num determinado período de tempo, as nações têm um tempo limitado para realizar atos de arrependimento. É a visão deste rabino. Está certa, está errada, nós não sabemos, né? Mas que é uma coincidência, se é que a gente pode chamar assim, né? Ele ter passado por cidades com o nome de Salém, 7 cidades. E agora, no mapa, ele vai ser visível, ele vai afetar 7 cidades de novo. No mês de Nisan, enfim, agora com cidades com o nome de Nínive,
Alguma ligação tem, isso aí não está, né? E ele diz mais que, do jeito que o eclipse de 2017 deu início à epidemia de Covid, a guerra na Ucrânia, e isso tudo que eu já falei, este eclipse marcará o início de mudanças maiores que irão derrubar a ordem do mundo. Mas quando as pessoas perceberem que a geula é a mesma coisa que redenção, né? Está começando, será tarde demais. Aqui ele está repetindo as coisas que eu já falei. Ele está lembrando aqui que depois do último eclipse de 2017, houve inundações nos Estados Unidos que provocaram 13 mil resgates, 30 mil homens foram deslocados por causa das inundações, militares para ajudar. Mortes foram confirmadas e um prejuízo estimado de 160 bilhões de dólares. Na Bíblia, os eventos solares são registrados como tendo um significado notável e às vezes sobrenatural. O controle sobre o Sol foi demonstrado por Deus na praga das trevas de 3 dias e é profetizado como uma parte essencial do fim dos tempos. O profeta Joel, no capítulo 2 e no versículo 31, ele diz: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. O profeta Amós faz uma previsão semelhante. Naquele dia, declara meu Deus, farei o sol se pôr ao meio-dia, escurecerei a terra em um dia ensolarado. Ao repreender Ezequias para informá-lo de que ele morreria daquela doença, Isaías, no capítulo 13, versículo 9, escreveu: as estrelas e as constelações do céu não emitirão a sua luz. O sol estará escuro quando nascer, e a lua não difundirá nenhum brilho. Tal como Isaías previu, e muito mais tarde, a NASA fez um cálculo, em 5 de março do ano 702 antes de Cristo, o 16º ano antes da morte de Ezequias, um eclipse, isso foi cálculo da NASA, um eclipse solar proeminente apareceu sobre o Oriente Médio. Só para você entender o que eu estou falando. A NASA pegou isso que Isaías falou
e foi calculando de maneira retroativa. E eles chegaram à conclusão de que 16 anos antes da morte de Ezequias, houve realmente um eclipse desses de escurecer, né, de transformar o dia em noite, no Oriente Médio. Então, isso que está escrito aqui na Bíblia foi confirmado pela ciência. E o caminho desse eclipse atravessou a Península Arábica e deixou às escuras Israel em 60% daquilo que era conhecido como a terra de Israel. Tá? O Talmud, no Sucote 29, descreveu especificamente os eclipses solares como sendo um mau presságio para as nações que baseiam os seus calendários no ciclo solar. Você já vai entender. No final desta sessão, o Talmud declara um aviso. Quando Israel faz a vontade do lugar, eles não têm nada de Deus. Quando Israel faz a vontade de Deus, eles não têm nada a temer de tudo isso. O que o Talmud está citando? Está citando Jeremias aqui, no capítulo 10, versículo 2. Assim diz Hashem é Deus, não aprendam a seguir o caminho das nações e não se assustem com os presságios no céu, que as nações fiquem consternadas com eles. A mesma fonte do Talmud especifica que os eclipses lunares são um mau presságio para Israel, uma vez que Israel é espiritualmente representada pela lua. Se o eclipse lunar ocorre no lado leste dos céus, será um mau presságio para todas as nações do leste, e da mesma forma, se ocorrer no hemisfério ocidental do céu, será um mau sinal para todos os países das nações do oeste. Eu estou trazendo informações das várias alas que existem no judaísmo. Por que ocorre o eclipse solar? Porque o Sol e a Lua, quando esse eclipse ocorre, eles parecem ter o mesmo diâmetro na visão da Terra, na visão de quem está aqui na Terra. É claro que não tem. O Sol é muito maior que a Lua. A Terra é maior que a Lua. Mas pela distância, quando um se alinha com o outro, para quem está vendo aqui na Terra, dá a impressão de que o diâmetro é igual, né? E isso acontece, segundo os astrônomos, em nenhum outro lugar da galáxia acontece isso. Essa posição que dá a impressão de que o diâmetro de algo que é muito menor é igual
a algo que é muito maior, como o caso da lua, do Sol e a Lua, né? O Sol é 400 vezes mais distante que a Lua e é também 400 vezes maior que a Lua. Se as distâncias ou tamanhos fossem diferentes do que realmente são, os eclipses não ocorreriam. Então, de posse dessas informações, que são científicas, né? Hoje são científica, mas na época que não existia o cristianismo, só o judaísmo, né? Eles já tinham essas informações e espiritualizavam isso tudo. O Talmud discute a aparente contradição no versículo que descreve, olha só, a criação do Sol e da Lua, que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 16. Né? No Talmud não está escrito Deus, está escrito Hashem. Hashem fez as duas grandes luzes, a luz maior para dominar o dia e a luz menor para dominar a noite e as estrelas. A luz maior, obviamente, é o Sol, que na verdade é a única luz. O Sol é uma estrela, a Lua é um satélite, né? A luz que a Lua reflete é a luz do Sol. Eles não sabiam disso. Não tinham essa informação, né? Então eles dizem que Deus fez. Hoje nós sabemos que Deus fez o Sol, fez a Lua também, mas a luz do Sol é própria e a luz da Lua é um reflexo da luz do Sol. Entendeu? Então Deus fez duas grandes luzes, a maior para dominar o dia. Porque quem ilumina o dia é a luz do Sol. E quem ilumina a noite é a luz da Lua, que reflete a luz do Sol. Isso está em Gênesis 1:16. Mas o curioso aqui é que, mesmo não tendo esta informação científica, eles não falavam que a Lua e o Sol eram iguais. Eles chamavam o Sol de luz maior e a Lua de luz menor. Eles não tinham informação científica que nós temos hoje, mas tinham o entendimento e o conhecimento. Quando Deus, o Talmud explica que quando Deus criou o Sol e a Lua, eram iguais em todos os aspectos, incluindo tamanho e intensidade. A Lua, isso é tradição judaica, do judaísmo, tá? Que a Lua reclamou dizendo: 2 reis não podem compartilhar a mesma coroa. E aí Deus concordou e fez a Lua brilhar menos intensamente, compensando a Lua, ordenando a Israel que estabelecesse o calendário de acordo com os ciclos da Lua. O calendário judaico, por causa disso que eles têm eles estão estão no ano 5.700 e alguma coisa, né? Então, realmente, 2 reis não podem partilhar a mesma coroa. A coroa ficou para o Sol, porque ele tem a luz própria, né? Mas a Lua
deu origem ao calendário judaico de acordo com seus ciclos. Lua cheia, lua nova, aquelas, né, que você já sabe. Isso é um pouco de misticismo judaico que eu estou trazendo para vocês. Existe, né, um monte de misticismo aqui no Brasil também, não tem? Nos Estados Unidos tem, na Argentina, em todo lugar. Então, hoje eu estou trazendo essa coisa do eclipse, que é cercada de muito misticismo, né? Mas que isso tudo, de um jeito ou de outro, acaba estando na Bíblia. Por causa disso que eu citei aqui Lucas capítulo 21, versículo 11. E grandes sinais do céu. Um eclipse, obviamente, é um sinal fantástico, né, dos céus. Então, a gente não precisa, a princípio, temer nada. Mas é bom, né, a gente saber, ter conhecimento de que, como o último eclipse de 2017, depois dele, mudanças acentuadas ocorreram no mundo, é muito possível, é extremamente possível, né, que depois deste eclipse, segundo o judaísmo e segundo algumas coisas dos evangelhos, do Novo Testamento, é possível também que mudanças mais radicais ainda venham a ocorrer na Terra. Eu não estou dizendo que vão ocorrer, eu estou dizendo que é possível. Estou mostrando mostrei essa matéria que mostrou o que aconteceu depois do último eclipse, que curiosamente, né, abalou 7 cidades dos Estados Unidos da América com o nome de Salem, e agora, segundo o mapa astronômico, não astrológico, né, ele vai abalar no sentido dele acontecer totalmente nessas cidades, com o nome de Nínive, também nos Estados Unidos. Então, vamos ficar cientes de todas essas coisas, né? E crendo no seguinte, que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus não vai mudar a palavra dele para satisfazer necessidade de nenhum ser humano. Precisamos ficar atentos. Hoje nós temos essas informações, nós temos condição de estudar todas essas coisas. Então vamos ficar atentos. É isso que nós temos que estar ligados aos acontecimentos do mundo. Deus querido, Pai eterno, todo-poderoso, nós queremos agradecer o Senhor por tudo que a gente pôde entender, aprender hoje, dentro do tempo que nós temos aqui também, para não cansar ninguém, não deixar ninguém enfatuado de ficar ouvindo. Que o Senhor continue falando conosco, nos mostrando, nos levando a entender as coisas da Bíblia, né? Não é porque é místico que é errado. E que isso nos leve à graça da compreensão e que nos ajude a viver cada dia mais de maneira mais cristã. Continue falando conosco e nos livrando da mentira, Senhor.
Esta é minha oração, no santíssimo nome daquele a quem aguardamos, Cristo Jesus, seu amado Filho. Amém.